Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. No dia 13 de agosto de 2014, um avião caiu em Santos, no meio da cidade. A população ficou chocada ao descobrir que dentre as vítimas estava Eduardo Campos, ele que havia sido governador de Pernambuco por 2 vezes e em 2014 era concorrente imediato à presidência da República com a terceira maior intenção de voto do país. É claro que a morte nessas circunstâncias deixaria uma série de dúvidas por conta das condições misteriosas em que aconteceu. Inclusive, o próprio irmão de Eduardo Campos chegou a pedir um requerimento legal afirmando que houve falhas claras nas investigações, não podendo então ser descartada a possibilidade de uma sabotagem no avião. São acusações graves e pesadas que mexeram com a política na época e com o pensamento da maioria dos brasileiros, levando àquela pergunta, afinal de contas, o que levou à morte de Eduardo Campos. Mas para eu te responder essa pergunta e te contar essa história, eu preciso que tu ative o sininho em todas as notificações. Deixa teu like nesse vídeo e compartilha com um amigo, pois isso ajuda muito o canal. Maninhos e maninhas, a gente precisa voltar para as 9 horas daquele dia em que o acidente aconteceu. Mais precisamente para o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eduardo Campos seguia para o avião Cessna com direção ao município de Guarujá, em São Paulo, para cumprir deveres de campanha. Esse avião é um modelo Cessna Citation 560 XLS, considerável modelo seguro e totalmente confortável. O plano era simples, sairia do aeroporto de Santos Dumont às 9 horas e por volta das 10h11 chegaria em Guarulhos, São Paulo. O problema, pessoal, é que esse avião nunca pousou. Quando ele sai às 9 horas do Rio de Janeiro, por volta das 10, ele caiu sobre uma área residencial no bairro do Boqueirão, que fica no município de Santos. E surpreendentemente, ou não tão surpresa assim, ninguém sobreviveu entre a população e a tripulação, porque também casas foram afetadas. 3 pessoas que se encontravam nas proximidades do local ficaram gravemente feridas. Houve até uma indenização por parte da companhia aérea, porque casas foram destruídas e pessoas foram feridas. E entre elas, uma dos óbitos estava o candidato à presidência da República, Eduardo. Ele, que dizia representar uma nova via para uma política nacional, demonstrava uma grande insatisfação com o governo na época da presidente Dilma. Ele afirmava que poderia ser uma nova via junto a Marina Silva, que fariam diferente pelo povo brasileiro. Houve inclusive uma grande especulação no momento que havia a possibilidade de Marina Silva estar com ele naquele avião, o que depois foi descartada, visto que ele estava apenas com outros integrantes e a vice dele não estava naquele avião. Ele chegou a dizer que ele e a Marina iam dar solução definitiva para o Brasil, guiando para um novo caminho. Infelizmente, o avião dele caiu, todos os integrantes morreram. Geralmente, quando acontece esse tipo de acidente aéreo, uma causa muito comum é o politraumatismo contuso. Então, mesmo que o avião fosse blindado, feito de um material indestrutível, e caísse no chão e não soubesse nenhum tipo de amassado, era muito provável que toda a tripulação dentro estivesse morta. Porque como o avião tem uma velocidade, quando ele desacelera de uma forma repentina, essa desaceleração faz com que o cérebro, os músculos e os órgãos internos se choquem, provocando esse politraumatismo contuso. A Polícia Federal afirma que a causa do acidente foi apenas uma falha dos pilotos, já que os condutores não haviam passado por nenhum processo seletivo para operar o modelo de avião que eles estavam guiando, que era um Cessna 560 XLS. Mas eles tinham apenas habilitação para aeronaves do tipo 560. Ambos os pilotos iniciaram a operação sem possuir o treinamento adequado, segundo a Polícia Federal. E as condições meteorológicas não eram adequadas no dia do acidente, visto que a visibilidade estava muito ruim, porque o pouso seria orientado por instrumentos naquela região. É isso aí, maninhos e manias. Eu agradeço ter vocês aqui. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Valeu!